Sob a superfície dos oceanos, esconde-se uma imensa parte da história humana que jamais foi registrada. E em 2001, nas águas profundas da costa oeste de Cuba, um grupo de pesquisadores fez uma descoberta tão surpreendente que deixou até os especialistas mais experientes sem palavras. Ali, a quase 800 metros abaixo do nível do mar, pareciam repousar os restos de uma cidade perdida. No início, era apenas mais um mapeamento de rotina com sonar. Mas, de repente, as telas revelaram algo que desafiava toda lógica. Formas geométricas, estruturas alinhadas com perfeição, desenhos que nenhum processo natural poderia produzir. Não era apenas uma anomalia marinha, era como se o oceano guardasse uma lembrança de outra civilização. A descoberta foi tão desconcertante que fez cientistas questionarem seus próprios olhos. O acaso havia colocado Paulina Zalitski e Paul Wensvey, dois engenheiros navais da empresa canadense Advanced Digital Communications, no centro de uma das mais controversas histórias arqueológicas do século XXI. Contratados pelo governo cubano para mapear o fundo do mar, eles jamais imaginaram que seus nomes ficariam para sempre ligados a uma descoberta que muitos chamam de Atlântida de Cuba. E se essa cidade submersa for, de fato, um vestígio de um passado esquecido, que outras verdades podem estar escondidas sob as águas do nosso planeta? A missão parecia comum, quase rotineira. O objetivo era usar tecnologia de sonar para mapear o fundo do mar em busca de navios espanhóis naufragados e, quem sabe, localizar potenciais reservas de petróleo. Nada além do esperado para uma equipe experiente de exploração oceânica. Mas o oceano, com seus segredos insondáveis, tinha preparado algo muito diferente. À medida que os sofisticados sonares de varredura lateral percorriam as profundezas, linhas misteriosas começaram a surgir. Primeiro, pontos isolados. Depois, padrões. Não demorou para que os cientistas percebessem que não estavam diante do caos natural típico do fundo marinho. O que emergia era algo incomum, quase impossível. Formas geométricas perfeitamente definidas. A 600, 700 e até 750 metros de profundidade, surgiam blocos colossais, maiores do que pequenas casas, dispostos em alinhamentos regulares. Corredores se estendiam por centenas de metros, ladeados por estruturas que lembravam muralhas. Praças circulares apareciam de forma recorrente, como se marcassem o coração de uma antiga cidade. E, entre elas, erguiam-se formas piramidais que, mesmo nas imagens granuladas do sonar, exibiam uma simetria impressionante. O silêncio tomou conta do navio de pesquisa. Cientistas experientes, acostumados a separar mito de realidade, olhavam incrédulos para as telas. Ali, diante de seus olhos, estava algo que simplesmente não deveria existir. Quem poderia ter construído estruturas tão sofisticadas, em uma época em que, segundo a ciência, a humanidade ainda mal começava a se organizar? Se aquelas paredes, corredores e pirâmides eram artificiais, então seriam 45 mil anos mais antigas do que as pirâmides do Egito. O peso da descoberta caiu sobre todos como uma avalanche. À medida que os dados eram processados, a imagem ficava mais clara. Não se tratava de ilusão, tampouco de capricho do acaso geológico. A coerência das formas se repetia em cada varredura. Era como se uma metrópole inteira repousasse no silêncio das águas profundas, guardando segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. E é nesse ponto que a história dá um salto para o inacreditável. Muitos começaram a comparar as praças circulares e os traçados urbanos com a lendária Atlântida descrita por Platão. Uma civilização avançada, afundada em um único dia e noite, perdida para sempre nas águas do Atlântico. Estaria o mito ganhando forma diante da ciência? Se essa revelação já te surpreendeu até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas descubram esse mistério junto com você. Mas como todo grande enigma, o mistério não trouxe apenas fascínio. Trouxe também ceticismo. Alguns geólogos afirmavam que se tratava apenas de formações calcárias incomuns, moldadas por erosão e sedimentação ao longo de milênios. Outros, no entanto, viam nas imagens a marca inconfundível de mãos humanas. O debate cresceu. O entusiasmo inicial deu lugar a uma guerra entre explicações científicas e a tentadora possibilidade de uma civilização perdida. Submersíveis tripulados foram cogitados, expedições anunciadas, mas nunca realizadas.
Questões políticas, custos exorbitantes e a burocracia congelaram as investigações. E assim, o sítio batizado de Mega permanece em silêncio até hoje. Intocado, guardado pelo oceano, talvez esperando pelo dia em que a humanidade decida finalmente encarar suas perguntas mais perturbadoras. Será apenas uma obra-prima da natureza, ou a prova definitiva de que não conhecemos nossa própria história? Mesmo considerando margens de erro, a verdade permanece. As chamadas estruturas do megassítio estariam a profundidades entre 480 e 630 metros, muito além do alcance de qualquer civilização conhecida, mesmo nos períodos mais secos e favoráveis da última era glacial. A geologia da península cria um cenário complexo e instável. O solo calcário, altamente solúvel, favorece o surgimento de redes subterrâneas de cavernas que podem se estender por quilômetros. Dolinas que desabam repentinamente. Depressões engolidas pelo mar e colapsos inesperados transformam a paisagem em questão de séculos, às vezes em décadas. É fácil entender como formações naturais podem enganar sistemas de sonar, assumindo a aparência de algo arquitetônico. Mas há também um outro lado. Essa mesma geologia, somada à atividade tectônica histórica da região, terremotos, subsidência costeira e mudanças bruscas no nível do mar, abre espaço para explicações muito mais ousadas. É possível que estruturas que hoje repousam a centenas de metros abaixo da superfície já tenham estado expostas, visíveis e até acessíveis no passado distante. E é aí que o mistério se intensifica. Por quê? Se por um lado a ciência oferece explicações naturais convincentes, por outro ela não consegue eliminar por completo a possibilidade de que estejamos diante de algo maior. Um eco de civilizações esquecidas, ou talvez até de eventos que a nossa cronologia histórica ainda não compreende totalmente. O que o megassítio nos oferece não é apenas um enigma arqueológico. É um espelho do impulso humano de explorar o desconhecido, de buscar respostas em profundezas onde a luz quase não alcança. Em um mundo em que mapas de satélite já revelaram quase toda a superfície terrestre, o oceano continua sendo a última fronteira real. Um lugar onde o inesperado ainda pode nos surpreender. Então, a questão permanece. São apenas cavernas desabadas, caprichos da geologia, ou evidências de algo que não deveríamos encontrar? E se esse mistério já aguçou sua curiosidade, espere até ver o próximo caso que vamos explorar aqui no canal. Porque a cada resposta que encontramos, novas perguntas, ainda mais perturbadoras, emergem das profundezas.